Olá turma, aqui é o professor Davi e hoje vamos fazer a explicação e correção da semana 4 do primeiro ano do ensino médio. Nesta semana nós vamos trabalhar o tema inclusão, mais especificamente inclusão no ambiente escolar. E é isso que o primeiro texto coloca. É importante a leitura deste texto para resolver o que se pede na sequência. Mais abaixo temos o campo de atividades, e a primeira atividade traz algumas reflexões. Atividade 1. Adaptação para a prática de esportes e exercícios de pessoas com deficiência deve observar o espaço, o material, as regras, a habilidade do estudante e a possibilidade de contar com professor de apoio ou estudante colaborador. Pensando nessa situação, responda. Questão 1. Com base em suas observações, cite 3 mudanças nas estruturas da sua escola que facilitariam a inclusão de pessoas com deficiência. Aqui é uma questão que exige uma resposta pessoal. Eu coloquei aqui apenas um exemplo para vocês. Caso necessário, pause o vídeo para ver cada um dos exemplos. Eu coloquei o seguinte: instalação de rampas de acesso, de elevadores, de banheiros adaptados e salas de multimídia voltada a atender alunos com deficiência. Na questão número 2, é pedido o seguinte: um aluno cego pede para participar de uma partida de futebol na escola. Apresente aqui uma solução para a inclusão deste aluno na partida. Eu coloquei 2 possibilidades. Uma seria reproduzir o futebol de 5, que é o futebol adaptado para pessoas com deficiência, onde é utilizada uma bola de guiso e todos os participantes estão vendados. Então aqui temos uma possibilidade de realizar o futebol. E a segunda forma seria ele jogar junto com outro colega de mãos dadas, A gente separa sempre em duplas e utilizar uma bola com guiso para que ele tenha a percepção sonora da bola e consiga interagir com os demais. Na número 3, cite e exemplifique uma situação de inclusão que você já viveu ou viu em uma aula de educação física. Aqui exige também uma resposta muito pessoal, mas eu coloquei um exemplo para vocês, lembrando que vocês devem colocar o que vocês já viveram ou viram em um determinado momento da vida de vocês. Eu coloquei como exemplo de resposta: o aluno com deficiência não participava da aula. O aluno apresentava uma deficiência na perna e não participava das aulas de educação física, nenhuma das aulas. O professor, naquele contexto, não incentivava a participação do aluno e muito menos reestruturava as atividades para que o mesmo pudesse participar. Então aqui é apenas um exemplo. Atividade 2. A atividade 2 pede o seguinte: responda as questões. E a questão 1 traz o seguinte: qual das situações abaixo representa a exclusão nas aulas de educação física? A nossa resposta é a letra D, pois todas as demais apresentam situações de exclusão na aula de educação física. Na letra A, um aluno, por não ser bom jogador, não é permitido fazer a de fora. Este ponto ficou confuso, mas aqui acredito que o aluno não possa participar nem mesmo de reserva em determinadas brincadeiras. Na letra B, o professor coloca todos os melhores jogadores sentados para que somente os com mais dificuldade participem. Aqui também uma situação clara de exclusão. Não é porque o aluno joga bem ou mal ele deixar de participar. A ideia da inclusão é que todos participem juntos. Letra C. Um aluno com deficiência não pode fazer aula porque a quadra tem muitos lances de escada. Aqui também uma situação de exclusão. Deveria ser adaptado, neste caso, o acesso do aluno até a quadra. Então nossa resposta é a letra D. Na questão número 2, solicita o seguinte: uma aluna gosta de jogar futebol com os meninos. Qual orientação o professor pode dar aos alunos para que a aluna participe e não se sinta privilegiada ou excluída na atividade? A nossa resposta é a letra C, que coloca o seguinte: o professor explica aos alunos que no futebol o excesso de uso de força é falta, independente do tamanho, força ou gênero, e que não há problema algum na participação mista na partida. A letra A está errada e coloca o seguinte: pedir os meninos que só deem 2 toques na bola. Então essas adaptações que podem ocorrer nas regras não funcionam, e podem privilegiar ou excluir a participação de determinados indivíduos ali, até mesmo a participação da aluna. Na letra B, só valerá gol se a bola passar pelos pés da aluna. Aqui temos uma situação em que ela se sentirá privilegiada, então é uma situação incorreta. Na letra D, o professor deve colocá-la somente no gol para que ela participe. Aqui também é uma situação de exclusão, ela deixa de ter a possibilidade de participar jogando em linha. Então ficamos com a resposta letra C. Na atividade 3, é solicitado a vocês que realizem a produção de um texto, baseado na imagem onde se apresenta a falta de acessibilidade, esta imagem aqui,
onde tem um personagem cadeirante e, mais pior do que as calçadas sem rampa, era o acesso à escola. E aqui temos representado a escola. Elabore um texto argumentativo apresentando sugestões para a melhoria da acessibilidade para as pessoas com deficiência, seja na escola ou em outros espaços públicos. E acima um texto de apoio. Pois bem, para construir esse texto argumentativo, eu vou deixar para vocês um link no campo de descrição desse vídeo. Neste link que eu vou deixar tem inúmeras redações que tratam especificamente desse tema, ou temas muito próximos. E aí vocês podem utilizar a partir da leitura dessas redações para construírem o que é solicitado aqui nesta questão. O link vai dar acesso a essa página que vocês visualizaram enquanto eu explicava. Na sequência temos aqui então a atividade número 4. E a atividade número 4 traz aqui um texto, inicialmente, e depois solicita o seguinte: você já vivenciou algum destes esportes na educação física escolar? Qual? Descreva sua experiência e, se lembrar, escreva algumas regras. Então aqui é apresentado 4 esportes basicamente. Aqui uma prova de atletismo, que é a corrida. Aqui o goalball. Aqui temos o head cycling. E aqui temos a bocha adaptada. E aí, você deve então colocar se você já vivenciou, sim ou não, e qual deles você vivenciou, relatar a sua experiência e as regras que você lembrar. Se por acaso você não tiver vivenciado nenhum destes esportes, você não tem o que construir de resposta a não ser responder que não. Caso você tenha vivenciado algum destes esportes, nós temos aqui alguns modelos de resposta. A imagem 1, que apresenta uma corrida de velocidade, podendo ser 100, 200 ou 400 metros, e aí você deve relatar sua experiência, se você gostou, como foi essa atividade, e depois apresentar algumas regras, como eu coloquei de modelo aqui. Vocês podem pausar o vídeo para verificarem a resposta e ver se bate com o que você já vivenciou, com as informações que vocês têm aí. Na imagem 2, a gente tem então o goalball, que é um esporte muito interessante. Você deve relatar depois as suas experiências e colocar as regras que vocês lembram. Para isso, eu até coloquei algumas aqui para auxiliar na construção dessa resposta. Na imagem 3, a gente tem o handbike ou handcycling. E você deve colocar também quais são as suas experiências e as regras que vocês lembram. E por último, aqui a gente tem a imagem 4, que traz a bocha. A bocha é um esporte muito interessante. Você deve relatar novamente as suas experiências e depois algumas regras. E é isso aí, pessoal. Com isso, nós concluímos aqui a semana 4 do PET volume 4. Quaisquer dúvidas vocês podem deixar no campo de comentários, eu vou tentar responder todo mundo. E não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Um abraço!